Século XVII. O café faz sua entrada na Europa. 1727. O sargento-mor Francisco Palheta traz das Guianas para o Brasil sementes e mudas de café. Se inicia assim, em Belém do Pará, a cultura do café no Brasil. Em 1770, o café é trazido para o Rio pelo desembargador João Alberto Castelo Branco, onde as primeiras plantações foram feitas na cerca do Hospício dos Padres, na Rua dos Bourbons e na quinta do holandês João Hopman. Início do século XIX. Dom João VI distribuía sementes de café aos membros da corte com a finalidade de aumentar a plantação da rubiácea no Brasil. 1836. Primeira referência à classificação de café, quando então as qualidades eram de primeira sorte e de segunda sorte. 1907. A Praça de Santos adotava a classificação de café da Bolsa de Nova York. 1976. O café transformou-se em pilar da pauta de exportações. Através das últimas décadas, seus altos e baixos fizeram e desfizeram fortunas. Com a palavra, um grande exportador de café. Écio de Lima Azevedo. A sensibilidade do café, que a notícia da venda de estoques, eventual estoque do IBC, poderá forçar uma baixa. Ou a notícia da compra de cafés de Angola por parte do Instituto Brasil Café poderá ocasionar uma grande procura. E isso se desenvolve como atualmente fatores diversos como o problema de Angola, o problema da Colômbia, excesso de chuvas, o problema da revolução, da guerra na Angola, onde houve uma escassez de mercadoria. Isso tudo fez que se desenvolvesse uma maior procura do que uma oferta. Santos, Rua 15 de Novembro. Entre bicheiros e pequenos contrabandistas, os corretores de café negociam na própria rua. A Bolsa Oficial de Café, que teve seu papel no Fausto do Café, hoje tem uma função quase que decorativa. Não havendo café para venda a termo, ou seja, vendas antecipadas sobre safra futura, o pregão anunciando os preços do café é uma mera formalidade. Se o comércio do café pode, por vezes, parecer uma roleta, a classificação e degustação do café obedecem padrões, que, ainda que baseados em duas sensações, olfato e paladar, observam tabelas e regras razoavelmente rígidas, ainda que, curiosamente, olfato e paladar sejam níveis de sensação de difícil abstração. Alô, F3, 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 F1, câmbio. Positivo, positivo, boa tarde, hein? Mercado calmo, hein? Cotação dos cafés na base de Inácio Silva Zebra. Inácio Silva Zebra, lote 037, ficou fechado. Newton Roberto Fader Nunes Rivô, corretor de café. Eduardo Muniz, corretor de café. De 15 a 30 dias de pagamento em câmbio. O café é trazido para Santos, colocado em latas de 300 gramas e oferecido para o exportador. E tudo de acordo com o preço de mercado e o preço exigido pelo vendedor, que é seu produtor de café no interior. O padrão de defeito, ou defeito capital, é o grão preto. Um grão preto é igual a um defeito em 300 gramas. 5 grãos verdes são iguais a um defeito em 300 gramas. Os tipos de café de 2 a 8. No café tipo 2, são admitidos até 4 defeitos em 300 gramas. No café tipo 8, até 326 defeitos em 300 gramas. José Luiz Barbosa de Toledo, classificador provador de café. Moacir Aprília de Menezes, torrador de café para degustação. Início do século XX. Surge a prova da xícara, sendo adotada a partir de 1917
pela Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos. O café é torrado para degustação numa torração diferente da usada no consumo interno. É a chamada torração americana ou achocolatada, que torra menos os grãos de café. No processo de torração, o café perde aproximadamente 20% do seu peso. O café só é torrado na hora da prova, pois somente por alguns instantes é que mantém mais pronunciado o seu aroma. Os grãos torrados são moídos numa granulação chamada média, que também é diferente da usada no consumo interno, que é praticamente um pó. O pó moído é distribuído em xícaras, em número variável, ainda que seja recomendado xícaras por amostra de 300 gramas. Nas xícaras, já com o pó de café, é derramada a água de primeira fervura. O ponto de calor em que a infusão de café é provada pode variar de provador para provador. Existem provadores capazes de fazer até 400 provas num só dia de trabalho de degustação. O paladar ou olfato mais sensível varia de provador para provador, mas o paladar cansa antes do olfato. O provador de café fará as provas de xícara para determinar tipo, bebida, aroma, cor. Para classificar e determinar sua qualidade e padrão, toda uma economia depende do cheiro e do gosto que o provador de café encontre na infusão que ele provar. O sentido do gosto está na língua, que tem uma estrutura muscular presa na parte posterior ao osso hioide e na parte inferior por uma prega chamada freio. A língua é envolvida por uma membrana mucosa que, além de grande sensibilidade táctil, apresenta saliências que são as papilas gustativas. Nelas estão conectadas as terminações nervosas que levam as sensações de gosto ao cérebro. Os 4 sabores fundamentais são o doce, o amargo, o ácido e o salgado. As combinações entre os 4 sabores fundamentais é que permitem a distinção de uma enorme variedade de gostos. A ponta da língua possui papilas que identificam o sabor doce e o salgado. A base da língua, o amargo. E os bordos, o ácido e o salgado. No nariz é que estão localizadas as terminações nervosas do olfato. Essas terminações são sensíveis aos gases trazidos pelo ar que respiramos, levando essas sensações ao cérebro. O padrão de café de bebida mole se traduz num gosto agradável, brando e doce. O duro, por um gosto acre, adstringente e áspero. O riado, por um leve sabor típico de iodofórmio. O rio, por um cheiro e gosto acentuados de iodofórmio. A prova de xícara deve começar pela infusão, que aparentemente apresenta melhor paladar, cujo indício é dado pelo aroma desprendido. Saúl Eliezer Neto, classificador e provador de café. Renato Martins Gomes, classificador da casa. Zé Carlos Gomes Rasteiro, classificador e provador de café. Bom, Renato, nós estamos recebendo já os primeiros cafés despolpados da safra. São cafés da nossa usina de Machado. E nós temos que começar a classificar esses cafés aqui para preparar os almoços para a Alemanha. O senhor viu a torração como está boa? A torração está muito fina, qualidade muito fina. Abriu muito bem, né? Abriu bem, tudo bem. E aqui temos os cafés também que preparar os embarques para a Itália para o mês que vem. Nós temos aqui a peneira 17, também está torrando bem, está boa abertura, está achando também. Mas está ótimo. E temos o moca aqui, o moca para o embarque da Suécia, são 2.500 embarcados. 2.500, também a torração está boa. O café também já está podendo no armazém aí. Você tem que também fazer a pilha, tirando sempre a peneira 16 e o fundo do moca nova. E vamos receber aquele café da Mogiana também, aquele moca comprado. Pode jogar aqui dentro também, né? Danilo Salve Amage, classificador e provador de café. Sr. Figueiredo, pode pôr água para provarmos essa mesa. Danilo, como é que o senhor começou a provar café? Comecei
comecei a provar café há cerca de 25 anos atrás. Já faz uns 16 anos, mais ou menos. Eu iniciei, eu fazia um curso de educação física e na época não era interessante, não havia campo de trabalho. Então eu iniciei, fiz um curso de classificador e provador de café no IBC. Eu comecei primeiro pelo protocolo. Depois então é que eu fui aprendendo com o meu superior e consegui galgar a posição na classificação. Fui aprendendo diariamente. Bom, eu trabalho em café há 40 anos, de classificação mais ou menos também 25 anos. No início da minha carreira, eu senti muita dificuldade em unir o paladar e o olfato, que é muito importante na decisão, na degustação. Treinando, mentalizando, se concentrando e, enfim, isso vai se tornando natural. No meu caso, paladar, mais sensível. É o paladar. O olfato é uma suposição, mas a prova definitiva é pelo paladar. Quais são as condições necessárias para se trabalhar como provador de café? Em primeiro lugar, a tranquilidade no ambiente, o silêncio, para que o provador se concentre perfeitamente. O senhor acha que com o tempo essa sensibilidade aumenta ou diminui? Eu diria que nem aumenta nem diminui, isso é uma questão estável. Eu acho que a sensibilidade do olfato, no gosto, nada supra. A experiência, por mais que se tenha, o café, a aprendizagem dele se renova diariamente. Qual o cheiro que é mais desagradável? Para mim é o esgoto, né? Poluição. O cheiro que vem, espécie de um cheiro de rato que vem em sacaria do próprio café quando ela fica ratada por deteriorar no armazém, não é isso? Fora do café, sei lá, às vezes um cloro aí que o cais exala aí no ar de Santos. E dos cheiros que o senhor sente após o café, qual é a mais agradável? A marisia. O que mais? Carne churrascada. Principalmente as flores. Ser uma fritura de uma carne de porco, isso me agrada a barbaridade. O campo, capim gordura, o próprio mangueirão me agrada muito. Um perfume, né? Que tipo de perfume? Um perfume francês, seria o caso, né? Pratos preparados no forno. Bom, na prova não tem preparação especial. A qualquer momento o senhor pode começar a provar café? A qualquer momento estou em condições. Não é aconselhável se beber para não estragar o paladar. E na alimentação tem alguma coisa também que você toma cuidado? Para evitar estragar o paladar? Na alimentação não, a não ser na quantidade, que deve ser moderada. Qual é o gosto que lhe é mais agradável? Bom, fora o café, eu acho que qualquer alimentação, de modo geral, eu gosto de saborear e sentir o máximo, eu vibro com a alimentação. Para mim uma cervejinha, um paladar bem agradável. Um vermute amargo. Um bom Scotch. Um buquê de um vinho de francês, me faz muito gosto. Durote.